Então, gente, estou aqui novamente, um pouquinho mais animada, embora hoje a minha voz esteja, às vezes, um pouco mais fraca por causa da respiração, mas isso eu estou acostumada praticamente desde que nasci, né? Vocês já sabem, quem acompanha os meus vídeos, que eu tenho asma desde os 3 meses de idade. Então, a minha voz oscilar entre está boa e está ruim, eu tô acostumada. Continuo inchada do corticoide, né? Apesar de ser obeso, meu rosto não é tão assim quanto está. Mas hoje eu acordei muito mais animada. Não sei se é porque eu estou já diminuindo o corticoide, eu estava tomando doses máximas de 40 miligramas, agora fui diminuindo aos pouquinhos, agora a partir de hoje já são 20 miligramas, a metade. Então não sei se é porque ao longo desses meses eu venho diminuindo, porque tem que fazer essa redução de forma muito vagarosa para não voltar os sintomas, né, do reumatismo, até porque reumatismo é uma doença crônica, né, porque é uma doença autoimune. Então, não sei se eu estou mais animada pensando, já estou na metade, coisa boa. Um pouco é psicológico e muito é físico mesmo, porque a gente sabe, né, os efeitos do corticóide no organismo. Mas, enfim, já estou há mais de 1 minuto falando sobre isso. E hoje, gente, eu pensei em fazer esse vídeo para dar dicas de como fazer uma boa leitura para que se aprenda português com a leitura e também para divulgar o inscrito ou a inscrita top do canal. Eu disse para vocês que esse canal eu vou fazer como outro canal nosso lá de literatura, que eu fiz desde o início. Não é porque nós temos aqui, agora que chegamos aos 40 inscritos, se não me engano, que nós não vamos fazer um inscrito top. Tudo que eu fizer no outro canal, que eu fazia desde o início, desde que os meus inscritos eram 10, 20, 30, eu vou fazer nesse canal também, tá? Então aqui também vai ter um inscrito top. Mas antes eu quero dar umas dicas para vocês. Eu fiz até um roteirinho aqui para não esquecer. Fiz agora. Eu quero dar umas dicas para vocês de como aprender português, já que esse canal é só de aulas de língua portuguesa, lendo. Em primeiro lugar, eu vou lembrar o que o Mário Quintana, o nosso poeta maior, nosso poeta que é gaúcho, sempre dizia, e tem até um textinho sobre isso, um textinho poético, porque tudo que ele escrevia era poético, seja prosa e seja poesia, que poesia é a maior parte dos textos dele. Mas ele também escrevia textos em prosa, textos curtinhos e muito poéticos. Então, como dizia Mário Quintana, a gente aprende a ler lendo. E a gente aprende a escrever escrevendo. Não existe outra maneira. E a linguística, já que eu fui mais de 2 décadas professora de linguística, a linguística também nos ensina isso, né? A ciência que estuda o desenvolvimento da linguagem e tal. A linguística nos ensina isso. Nos ensina o quê? Que a gente já vem com uma gramática interna, ou seja, a gente já vem com uma organização interna no cérebro da gente, na emoção da gente, para organizar o nosso pensamento e a nossa linguagem. Esta gramática interna é 90% para nós, porque depois a gramática essa que eu ensino aqui no quadro, seja a gramática tradicional de antigamente, seja a gramática de usos, como também se chama, qualquer gramática, essa gramática é um conjunto de regras que nós humanos delimitamos, organizamos, até certo ponto arbitramos. A gramática tem regras arbitrárias,
como tem regras no direito, né? Por exemplo, até pouco tempo, a gente colocava acento na palavra ideia. De uma hora para outra, esse ditongo ali aberto deixou de ter acento. Por quê? A língua portuguesa mudou? O jeito que eu falo mudou? O jeito que vocês falam mudou? Não mudou. Mas o que aconteceu? Como a regra é arbitrária, alguém lá nos seus congressos de língua portuguesa, entre os países que falam língua portuguesa, resolveram que agora não teria mais acento, né? Assim como deixou de existir o trema, né? E o trema também era uma coisa muito debatida na linguística. Por exemplo, só nós aqui no Sul, e mais precisamente no Rio Grande do Sul, dizíamos liquidação, liquidação. Do Rio Grande do Sul para cima, salvo o melhor juízo, como se diz no direito, diziam liquidação. E nem por isso colocavam o trema. Por quê? Porque na palavra liquidação não existia trema. E assim por diante. É só um exemplo para ilustrar o que o Mário Quintana dizia. A gente aprende a escrever escrevendo e a gente aprende a ler lendo. O que eu quero dizer com isso? Que para a gente aprender língua portuguesa efetivamente, para a gente ter vocabulário, a gente tem que ler muito. Então, por isso que eu estou dando essas dicas de leitura agora, tá? Outra coisa que é uma dica, né? Tipo um truque, vamos dizer assim, para vocês pegarem o gosto pela leitura e pegarem o ritmo, vamos dizer assim, porque todo o texto tem seu ritmo, tentem ler um autor na sequência, 2 ou 3 livros do mesmo autor, que daí vocês vão pegar o ritmo daquela narrativa, daquela descrição, a leitura de vocês vai ficar mais fluente, vocês vão gostar mais de estar lendo aquilo, tá? Claro, daí tentem um autor que vocês estejam gostando. Partam do fácil, né? Partam do gostoso de ler, do lúdico de ler, para uma coisa depois que vocês considerem uma linguagem mais sofisticada, tá? Outra dica, façam a leitura que vocês estão fazendo naquele momento de forma ininterrupta. Não parem para olhar no dicionário o que quer dizer esta ou aquela palavra, a não ser que a palavra seja assim, indispensável para se entender todo aquele trecho, que em geral não é. Pelo contexto ali do trecho lido, a gente entende, não é uma palavra ou outra que a gente vai deixar de entender ali o contexto, o significado daquele trecho. Tentem fazer a leitura ininterrupta, não parem toda hora, se é que vocês fazem isso, para olhar no dicionário essa ou outra palavra. Deixe para olhar depois que vocês, já li esse capítulo, vou dar uma parada. Lembrei aquela palavra assim, assaiado que estava no texto. Aí olhe no dicionário, porque toda hora interromper a leitura fica truncada, a gente perde o gosto, perde o ritmo, perde aquela sequência de pensamentos, tá? E por último, eu vou dizer para vocês, vocês podem variar os textos, não precisa ler sempre o mesmo tipo de texto, tá? E qualquer texto é válido. Eu vou fazer uma receita, eu leio ali o texto da receita. Eu comprei um aparelho novo, um aparelho eletrônico novo. Eu vou ler ali o manual de instrução. Eu tenho que tomar um remédio, eu vou ler aquela bula de remédio. Variar os textos, mas de acordo com a nossa rotina. Não preciso eu ir lá procurar uma bula de remédio, procurar um manual de instrução, procurar uma receita
para ler. Não, de acordo com a minha rotina, né, com o ritmo da minha vida, do meu dia, né, daquela minha semana, às vezes surgem novos textos para que eu leia. Então eu não fique com aquela resistência. Ah, eu consegui ler esse mês 6 romances, mas um manual de instrução eu não vou ler. Leia um manual de instrução também. Eu sei que é chato. Eu não sou da geração do manual de instrução, mas leio e é bem interessante para a gente aprender. Eu leio também porque eu sempre fui muito curiosa, né, para a parte da leitura. E agora, gente, terminadas essas dicas, claro que nas próximas aulas nós vamos continuar com a gramática tradicional, que, de certa forma, ainda é o ponto mais importante dos concursos, do vestibular, do Enem, né? Bom, agora vamos passar para a segunda parte do nosso vídeo, que é o inscrito top. O que é o inscrito top, para quem não sabe ainda? É aquele que durante determinados meses que a gente combina previamente, mais comentou os vídeos, mais viu os vídeos e fez comentários. Eu fiz um levantamento nesse canal, no trimestre, que foi o que a gente combinou, outubro, novembro e dezembro, eu publiquei 16 vídeos. E a inscrita que mais comentou, que também comenta muito lá no outro canal, eu ainda não fiz o levantamento do outro canal, já comecei a fazer, mas no próximo vídeo já vou divulgar, foi a Maria Luísa. Eu publiquei 16 vídeos, e desses 16 vídeos, a Maria Luísa comentou 6 vídeos. Foi a que mais comentou, porque tirando ela, só o Eurico Carlos, comentou uma vez um vídeo e o Walter Lima comentou outra vez outro vídeo. Então, a Maria Luísa é a inscrita top deste canal, deste trimestre. A Maria Luísa vai ganhar um livro do canal. Então ela já sabe, porque ela é inscrita no outro canal também, ela é muito participativa, ela é muito carinhosa, eu tenho que agradecer que ela sempre comenta, né, sempre me deseja melhoras e tal. Então a Maria Luísa já sabe como é que a gente faz com o livro. Ela vai olhar os book hauls anteriores, qualquer um deles, seja o mais antigo ou o mais atual, qualquer book haul, e vai enviar um e-mail para mim, que está ali na descrição do canal. Não me lembro se eu botei na descrição desse canal, mas está na descrição do outro. Mas a Maria Luísa já está acostumada, né? E vai enviar dizendo qual o livro que ela gostaria de ganhar, que eu vou enviar por endereço dela, tá? Aí ela confirma o endereço dela direitinho. De vários de vocês eu já tenho um endereço, que vocês já ganharam em alguma oportunidade e tal. Mas mesmo aqueles que eu tenho endereço, eu sempre peço para que confirme para que endereço querem, tá? E até os que são meus alunos e que moram aqui na cidade e que eventualmente ganham também, eu sempre pergunto para eles, querem vir buscar aqui em casa o livro? Querem que eu envie? Porque às vezes eu não estou em casa, eu passo fora, como você sabe, né, na casa dos meus filhos, em outras cidades. Às vezes até é mais prático para mim, até para quem mora na minha cidade, enviar o livro pelo correio, tá? Então eu peço que a Maria Luísa escolha o livro dela e confirme o endereço para onde que eu devo enviar o livro, tá bom? Então por hoje era isso, eram as dicas de leitura para que desenvolvam mais ainda o aprendizado da língua portuguesa para concurso, para vestibular, para Enem ou simplesmente para o conhecimento de vocês. E era divulgar a inscrita top, tá, Maria Luísa? Muito obrigada por estar sempre participando desse e do outro canal, tá? E até o próximo vídeo com o segmento das aulas de língua portuguesa, tá bom? Tchau, gente!